Vai. Tá bom. Saiu a imagem novamente, tá bom? Mas eu não vou... Certo? Tudo certo, Henrique? Henrique? Henrique tá perdidinho. Apareceu a tela não do slide? Não. Ai, peraí. Apareceu sua tela, mas não o slide. Tá, ó, vou tentar colocar agora. Pior que acho que vou ter que deixar o áudio ligado. Mas, ó, vamos ver se vai aparecer. Apareceu agora? Sim. Agora apareceu. Perfeito. Infelizmente, acho que eu tenho que deixar o áudio ligado, mas manda bala aí. Tá, não tem problema não, tá bom. Pessoal, hoje nós estamos na nossa quarta aula e nós vamos falar sobre Mateus 13 e um pouco sobre Lucas 8 e Lucas 13. A maioria dos milagres, vamos colocar assim, parábolas, que a gente vai ver aqui, já foram comentadas algumas, tá bom? Então, nós vamos deixar em aberto uma coisa ou outra, a não ser que vocês tenham alguma dúvida, tá? Eu pedi no grupo que vocês fizessem um esforço para ler Mateus 13, tá? Então, vamos dar uma olhadinha na próxima imagem, Henrique, por favor? Tá, legal. Dá para vocês lerem? Quem pode ler para a gente? Eu posso ler. Por Os favor. justos serão reunidos à medida que aceitarem o Evangelho, os iníquos serão destruídos na segunda vida de Jesus Cristo. Obrigada. Olha só essa abertura. Nós temos os missionários pregando a uma família, provavelmente, né? Uma família, um casal, ou um rapaz, e ele está representando o pregar o evangelho, o levar o evangelho para as pessoas, tá? E aí, está dizendo claramente para nós que os justos serão reunidos à medida que eles aceitam o evangelho. E nós vamos falar de parábolas, das parábolas que Jesus Cristo ensinou e do significado delas. E nós vamos perceber que está falando sobre coligação. Então, vamos ver o próximo quadro, por favor. Tá. Vamos definir primeiro o que são parábolas. Eu sei que está escrito a definição, mas não leiam ainda. Mas o que são parábolas? Acho que o método de usar por meio de história, algo assim. Isso, uma forma por meio contar uma verdade por meio de histórias. Que mais? Tentar exemplificar a história, né, por meio de coisas convenientes ao nosso dia a dia. Obrigada, também está correto. Vamos ver essa definição aqui? É bem interessante. Quem pode ler para a gente? Eu leio. Por favor. O que são parábolas? Uma história simples usada para ilustrar e ensinar uma verdade ou um princípio espiritual. Na parábola, compara-se um objeto ou acontecimento comum a uma verdade e o significado ou mensagem implícita da parábola geralmente se acha oculta aos ouvintes que não estiverem espiritualmente preparados para recebê-la. Então, ele está definindo para nós, né? E ele utiliza as parábolas normalmente por símbolos, tá? Ele diz aqui que compara-se um objeto a um acontecimento comum. Normalmente, essas parábolas, Jesus Cristo usou acontecimentos comuns daquela época, tá?
toda vez que vocês encontrarem uma parábola, vocês podem imaginar que era como eles faziam. Eram coisas do dia a dia, tá? Então, eles usavam isso de forma bem simples, como nós falamos na aula passada. Desta forma, somente aqueles que tinham espírito iam entender, iam receber a palavra, iam entender o que estava sendo dito. E aqueles outros que tinham intenções de prender Jesus Cristo, de matar Jesus Cristo, esses não entendiam. Tá? Eles não compreendiam o que estava sendo ensinado. Alguém quer fazer alguma colocação? A gente pode continuar. Vamos ver o próximo, então? Ah, obrigada. Tá? Quem pode ler essa escritura para nós? Nós vamos tirar apenas uma palavrinha daí, mas eu acho que é interessante. Lê aqui mesmo? Lê, né? Já tá mais fácil. Pode ler. Os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: O inimigo é que fez isso. E os servos lhes disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não, para que ao arrancar o joio... Levanta aí, Henrique, que não dá para ver. Arrancar o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Ficou fácil de entendimento essa parábola para todo mundo? Alguém tem alguma dúvida? Alguém não consegue entender o que é essa parábola, assim, a explicação dela, do cotidiano daquela época? Tá. Então, se vocês fossem pesquisar, o que vocês iam descobrir? Que o trigo, ele cresce, ele tem uma certa altura, ele tem uma certa estrutura que aquele que planta conhece. No entanto, existe uma semente que não é utilizável, que não presta para nada, que é o joio. E esse joio, ele se parece muito com o trigo, só que ele é menor. Tá? Há uma diferença entre o joio e o trigo, e ela só se torna visível quando eles já cresceram. E uma outra coisa, essa semente do joio, ela tende a fazer com que a sua raiz se entrelace com a do trigo. Então, se você tira o joio pequeno, é menor, né, que o trigo, você acaba arrancando o trigo também ou matando o trigo. Por essa razão, mesmo hoje, existem algumas plantações, quem conhece, quem trabalha com essa parte de plantações, ele sabe que existem algumas pragas que, às vezes, eles têm que deixar crescer junto. Ou tem outros plantadores que permitem, por exemplo, que numa plantação de milho, cresça abobrinhas, por exemplo, ou abóboras, porque ela não vai atrapalhar o desenvolvimento do milho. Mas, nesse caso especificamente, não tinha como tirar, porque ia matar o trigo. Tá? Então, ela tinha que crescer, o trigo tinha que crescer, alcançar a sua altura máxima, para que ele pudesse ser colhido separado do joio, sem se perder nada, e logo depois, então, na ceifa, né, na retirada dele, eles tirariam, então, o joio separado, e ele seria atado também, como é feito com o milho, mas ele iria para o fogo, tá? E ele usa uma palavrinha aqui no final, que eu coloquei em maiúscula aqui, nós colocamos em maiúscula, que é juntar.
E aí, o que significa a palavra juntar? Unir duas partes, unir mais de uma parte, deixar no mesmo... No mesmo lugar? Pode-se dizer que é colocar no mesmo lugar? Vamos ver. Alguém mais pode dar uma definição da palavra juntar? Vamos ver o próximo quadro. Muito bem. Das meninas, quem pode ler para a gente? Vou ter que procurar aqui o nome de vocês. Bia, pode ler para nós? Posso sim. Desculpa, eu estava tentando ajudar uma pessoa. Coligar, né? Coligação de Israel? Isso. Certo. O Senhor reúne seu povo, Israel, quando estes o aceitam e guardam seus mandamentos. Coligação, associação, liga ou aliança de várias entidades ou pessoas para um fim comum. Opa! Então, se nós voltarmos para a escritura anterior, do joio e do trigo, do que ele está falando para nós? Na realidade, o que ele está ensinando ali? Vamos ligar isso à coligação. Ah, sim, sim. É porque o joio e do trigo, eles não estão para um fim comum, né? Porque um prejudica e o outro beneficia. Seria isso? Isso. Mas vamos dar nome aos bois? Tá? O evangelho é pregado. Eles vão crescer. Muita gente recebe o evangelho e não é justo, e vão estar ali do nosso lado, crescendo com a gente. Mas muita gente não consegue guardar, muitos membros, muitos filhos do Pai Celestial não conseguem guardar seus mandamentos, cumprir os seus convênios. E aí? O que acontece? Pessoal, Júlia, você está aí? O que você acha? Oi, desculpa, estava cortando, mas eu tô assim. Você pode repetir a pergunta, por favor? Nós estamos tentando relacionar, coligação com a escritura que nós lemos agora, com a parábola do joio e do trigo. Coligação de Israel. Quando o Senhor disse que ele está juntando, colhendo o trigo, ajuntando ele em molhos, o que ele está fazendo? Se nós olharmos para a ideia de coligação. Talvez ele esteja juntando os fiéis, Célia. Obrigada, isso mesmo. Ele está juntando os fiéis, os que guardam os seus mandamentos. E aí? O joio não vai estar junto. Então, quem seria o joio? As pessoas que não aceitaram o evangelho ou as pessoas que aceitaram, mas estão afastadas do evangelho. Isso mesmo. Ou que estão até indo, mas não são fiéis, não são valentes, não são determinados. Tá? Vocês vão entender melhor. Já. Vamos passar para o próximo, por favor. Tá. Aqui, o Helder, eu esqueci o nome dele, ele está definindo para nós melhor essa definição de coligação. Quem pode ler para nós? Eu posso. Pode ser você, Jonathan. Tá bom, posso ler.
A coligação de Israel nos últimos dias consiste no seguinte: primeiro, a coligação espiritual que inclui o conhecimento de que Jesus eita, é o Cristo e a filiação à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Segundo, a reunião dos membros da Igreja em estacas organizadas. E, terceiro, a coligação dos descendentes das 12 filhos de Jacó, inclusive as 10 tribos perdidas, em suas terras de herança. O profeta Joseph Smith ensinou que as parábolas de Mateus 13 nos fazem entender esse importante tema que é a coligação de modo tão claro como qualquer outro assunto registrado na Bíblia. Ótimo. Então, vamos ver aqui. O primeiro item está ensinando o que para nós? Uma coligação espiritual. E aí, o que significa essa coligação espiritual, então? São os descendentes de Jacó, os filhos de Jacó? Todos somos descendentes. Está correto, todos somos descendentes. Mas tem que haver algo mais. Não basta simplesmente nós sermos descendentes. Já diz espiritual, essas pessoas que o Senhor vai resgatar, elas têm que ter um conhecimento de quem? Elas devem ter o conhecimento de Jesus Cristo, né? É o Filho de Deus, né? Que morreu por nós, né? E Exatamente. entendendo isso, é como se a gente tivesse progredindo, né? Como muitos não tem os antigos, né? Que eles esperam um Salvador ainda, mas nós já sabemos que Cristo já veio, né? Obrigada, tá? Olha, e além, olha aqui, ó, a coligação espiritual inclui nós sabermos de Jesus Cristo, sabermos, nós somos descendentes de Jacó, de Abraão, tá? Então, mas nós precisamos ter um conhecimento de Jesus Cristo, de que ele é o Cristo, de tudo que ele fez por nós. Mas não basta só conhecer, nós precisamos se filiar à verdadeira Igreja de Cristo, tá? Essa é a coligação espiritual, tá? Em segundo momento, nós precisamos estar frequentando a igreja. Olha, nós temos que estar reunidos nas estacas, nas alas. As alas juntas formam estacas. Então, nós precisamos estar em nossas alas. Não dá para a gente só ser aquelas pessoas que vão para a igreja, assiste a reunião de braço cruzado, termina a reunião, volta para casa. No domingo que vem vai de novo e não faz nada, não faz suas ministrações, não está disposto a fazer nada para que o evangelho cresça. Tá? Vamos ter que nos esforçar mais. Nós falamos um pouco sobre isso na aula passada. E aí sim, olha, os descendentes. O evangelho não está sendo pregado para todos? E o Senhor não disse que as 12 tribos perdidas seriam resgatadas novamente? Alguém gostaria de ler Doutrina e Convênio 110:11 para a gente ver isso como escritura? Quem pode abrir e ler para nós? (110:11). Eu, Henrique, a gente... Vou abrir aqui. Já abri, já. Então, Então, vamos aí. deixar Marco. É Marco, né? Não errei o nome, não, né? Não. Deixa o menino ler aí. Eu vou na próxima. É que ele já estava lendo o texto total. Lê para nós a escritura. Eu mesmo? Isso. Tá. Depois de encerrar-se esta visão, os céus tornaram-se a abrir e Moisés apareceu diante de nós e conferiu-nos as chaves para ligar Israel das 4 partes da terra e trazer as 10 tribos da terra do norte.
Tá? Foi quando o sacerdócio, aquele mesmo poder que foi dado a Pedro, Tiago e João, que nós falamos na aula passada do Monte da Transfiguração, Moisés e Elias também apareceram para Joseph Smith e concederam a ele as chaves da Igreja de Jesus Cristo para restaurar integralmente a Igreja de Jesus Cristo. E aí Joseph Smith, ele assina embaixo, né? Ele diz que quando você compreende as palavras, quando você compreende as parábolas, ele dá certeza que nós temos um grande entendimento. Tá? Ele está como que prestando um testemunho da veracidade dessas coisas. Às vezes a gente lê as parábolas, até conta, né? Para o nosso filho, para o nosso sobrinho, a gente lê como uma historinha. E ela tem realmente um fundo muito importante para nós compreendermos, para nós entendermos. Vamos ver um pouco mais além. Quem pode? Passa para a gente o outro quadro, por favor. Tá. Nós vamos nos ater agora a Mateus 13, as parábolas, algumas parábolas. Eu pedi para vocês darem uma lida com uma certa atenção. Alguém fez isso? Alguém gostaria de comentar alguma parábola que leu em Mateus 13? Eu gosto da primeira, que fala a respeito da palavra do Senhor, né? De como ela é semeada, né? Dependendo do solo, ela cresce e dá frutos, e dependendo do solo também, ela pode morrer, sufocar, e tem vários, como se fala, fim, né? Que pode ser bom ou ruim. Muito bom, é a parábola do semeador. Ótimo, nós já vamos falar sobre ela, mais detalhes. Alguma outra? Tinha várias aqui, eu acho que são 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parábolas, só em Mateus 13. Alguém leu e se lembra de mais alguma? Ou mesmo que leu há alguns dias, mas se lembra e gostaria de comentar? Não, ninguém? Eu gostaria de comentar. Tem também essa que da qual a gente estava falando, né? Do joio e do trigo. E mais pra frente ele fala de umas que são mais curtinhas, né? Como, por exemplo, da pérola. Isso. E você se lembra da história da pérola? O básico. Como você sabe, eu tenho uma certa dificuldade em entender essas coisas, mas acho interessante que ele fala do tesouro, né? O tesouro escondido. E também. ele fala que ele negocia as pérolas, que ele vende um terreno para... ele vai e vende, na verdade, as coisas dele para poder comprar um terreno e tudo, e depois negocia as pérolas. Tá, então o que nós vamos fazer? Eu vou ver uma forma de mandar para vocês uma cópia desta página, tá? Vou ver se eu escaneio e mando para vocês, porque ela é bem interessante. Vamos ver o próximo quadro, por favor? Ok, só um minutinho só, para eu abrir de novo ali. Não, fica tranquilo. Se não tiver o quadro, também não tem problema. Nós vamos abrindo as escrituras e vamos olhando, vamos lendo. Eu estou te observando aqui, você faz até biquinho quando você está digitando, né, pessoal? Eu tô tenso, gente, aí vai ficar gravado, mas eu vou colocar agora. Não Já já você me multa aí quando aparecer a tela, viu, Bia? Valeu.
Tá bom. O Eu homem está concordo tudo com você, encabulado. Marcos Silva. Concordo com você, mas espero que as meninas enxerguem isso, né? Ele ainda está solteiro, tá? É que ele é muita coisa. Ele é muito tímido. Tá bom, obrigada. Então, vamos lá. A parábola que foi comentada, do semeador, tá? Quem pode ler a primeira parte? Aliás, eu vou ler a primeira parte e alguém lê a segunda, ó. As Eu leio sementes... a segunda. Tá, ótimo. As sementes crescem de modo diferente, dependendo do solo em que caem. Não é isso que acontece na história? O semeador Exato. vai semeando e a semente cresce, tá? E isso é comum para quem trabalha na área de plantação, tá? Mas vamos trazer isso agora para a coligação. Vamos entender. Vê para a gente. Não estamos ouvindo. Já é para ler a coligação? Por favor. As pessoas reagem. Aí, como que dá para ler o resto? Que eu não estou conseguindo ler porque tá. Ah, tá, foi. As pessoas reagem de modo diferente à mensagem do Evangelho. Sua disposição de aceitar a verdade determina se serão coligados ou não. Joseph Smith ensinou que essa parábola foi proposta para mostrar o efeito de se pregar a palavra, e acreditamos que há uma alusão direta ao começo ou estabelecimento do reino. Tá, o que você entendeu? O que você acha disso que foi explicado? Então, é porque eu não peguei desde o começo, porque estava sem som, aí eu peguei pela metade da aula. Eu comecei a ler agora junto com você. Não tem problema, mas pelo que você leu, o que você entendeu do que você leu? Ah, que nós temos que fazer a vontade de Deus, tipo, conhecer seu evangelho e permanecer na palavra, né? Obrigada, muito obrigada, exatamente isso. O semeador semeia. Então, são servos de Jesus Cristo, ou próprio Jesus Cristo. Quando nós vemos a parábola, a gente pode imaginar um dono de terra plantando, ou seus servos plantando, como seja. E realmente acontece isso. Se alguma semente cai ou nos pedregais, ou nos espinhos, é isso que acontece. Mas aqui, se nós trouxermos isso para o Evangelho, para a coligação, nós podemos entender, expandir o nosso entendimento. Tá? Qual é a nossa disposição em aceitar a verdade? Qual é a nossa disposição em aceitar um chamado? De servir. Ah, mas, Célia, eu não gosto muito de criança, eu fui chamada para trabalhar na primária. É uma bênção trabalhar na primária, é uma delícia. Porque é algo simples. Tá? Então, nós é que vamos demonstrar que a semente do evangelho caiu aonde em nosso coração? Como está nosso coração? No pedregulho? Ou fora da terra? Para que as aves fossem lá né? Então, é isso que a gente precisa expandir nosso entendimento dessa parábola. Alguém tem alguma dúvida ou um comentário para fazer? Eu tenho um comentário relacionado a essa parábola. Para mim, né, fica bem claro, né? Na época da missão, a gente era como se fosse o semeador, né? A gente ia, plantava, né, a semente no coração das pessoas, e aqueles que estavam prontos, né, que aceitavam o evangelho, a gente tinha o prazer de colher, né, de batizar e ajudar elas a se aproximar de Jesus Cristo. E é exatamente isso ainda hoje, né? Mesmo
como membro, né, a gente continua sendo missionário, continua sendo tendo a responsabilidade de compartilhar, né, a semente com outras pessoas, para que elas também tenham a oportunidade de ter a semente plantada no seu coração, né? Com certeza. Obrigado. Vamos ver o Célia, próximo. Oi. em questão dessa parábola também, o legal foi que ele falou do próximo, né? Eu me vejo muito na minha semente, né? Minha semente pessoal. Eu fiquei um tempo afastada da igreja e agora eu tô voltando. Então, assim, eu tenho que... Eu já estava plantada a semente, porém ela estava escondida, né? Era como se fosse a outra parábola também da pérola, né? É uma coisa preciosa, porém, se está escondida, nada vale. Não tem valor nenhum, porque ninguém está vendo e está simplesmente escondida, né? E aí, você está disposta a fazer o quê para achar ela? É a pergunta. Uhum. E há um tempo atrás, já faz mais de um mês e meio, eu voltei, agora eu estou vindo aqui na ala do Carrão, de São Paulo, sozinha. Eu e o Espírito Santo. E assim, eu tenho aprendido muito, porque antes eu ia com a minha família em Mauá e eu era levada, né? Eu tinha um testemunho, mas era uma rotina. Hoje, eu estou indo com minhas próprias pernas, sabe? Com o meu próprio testemunho. E assim, regando, né? O meu testemunho. Todo dia. Um dia eu leio, eu fiz uma meta pessoal que todo dia eu baixei a biblioteca recentemente no meu celular, a biblioteca da igreja, e todo dia eu fiz uma meta, né? Todo dia eu leio um discurso de um presidente que eu gosto, que no caso é o Gordon B. Hinckley, adoro ele. Então, eu peguei essa meta para eu começar a me dedicar e ver que realmente não é só você estar na igreja ali no domingo, né? É você ter toda uma preparação pro sacramento, entendeu? Não é só aquele momento ali na reunião, e sim a semana toda, né? Então, eu estou vendo agora a reunião sacramental de uma outra forma, né? De uma forma mais espiritual, que antes eu não tinha eu sabia que era uma coisa importante, uma coisa espiritual, mas eu não sentia no meu coração ainda que realmente é o corpo de Cristo ali, sabe? Então, hoje, É uma relação, né? isso, hoje eu consigo ir na igreja, pelo menos essa semana que eu estou me preparando, no domingo, para mim, está sendo muito diferente, porque naquele momento do discurso, do sacramento, eu consigo realmente conversar com Deus, sabe? Então, eu não simplesmente fecho o olho e pronto, né? Eu peço tudo que eu tenho passado a semana toda naquele momento do sacramento. Então, realmente, para mim, está sendo muito importante e está crescendo muito meu testemunho por conta de simplesmente uma meta que eu fiz, que é ler o discurso, pelo menos um discurso de manhã indo para o trabalho. Então, eu já plantei e eu estou colocando aquela água, sabe? Regando o meu testemunho. Então, não serve só para a gente, não serve só para os outros, né? E sim para a gente também. Como será que está o nosso testemunho espiritual, né? O nosso testemunho da igreja? E a gente só vai aprender com isso. Com certeza. Obrigada, Manu. Muito obrigada por compartilhar seu testemunho. Obrigada. Vamos ver, pessoal? Próximo? Eu mosquei aqui, eu deixei a tela apagar e saiu da tela, mas já vou colocar de novo. Tudo bem. A próxima é sobre o joio e o trigo. Ah, ok, só um minutinho. Eu consegui entrar por outra conta agora. Pode até pular esta. Põe o grão de mostarda.
Ah, tô abrindo. Isso dá tempo para vocês darem uma lidinha nas escrituras. Está no versículo 31 ao 32, Mateus 13. Grão de mostarda, tá? Ai, nossa, hoje eu tô ruim para tecnologia. Tudo bem, eu sei que o celular limita bastante a gente, né? É que eu uso muito Isso, aí. Então, vamos lembrar. Lembra, o grão de mostarda, ele é considerado aqui como a menor de todas as sementes. E aí, na parábola, diz que ela cresce e se torna uma das maiores plantas, tá? E diz até que as aves vão se aninhar em seus galhos. Vamos ver qual a relação com coligação? Vocês lembram da parábola do grão de mostarda? Alguém não lembra? Tem a ver com a fé, né? Isso. Quem ainda não leu e pode ler para a gente a coligação? Eu posso ler. Por favor. Diz assim: o reino de Deus começa pequeno, mas cresce. Joseph Smith ensinou: consideremos o livro de Mormon que um homem tomou e escondeu em seu campo, plantando com fé para que brotasse nos últimos dias. É verdadeiro. Brotou e saiu da terra. A justiça começa a descer dos céus. E Deus está enviando seus poderes, dons e anjos para que se... Essa parte está tampando o finalzinho. Para que se aninhem. Para mim aparece cortado. Eu não sei Cortou. se... Para Então, mim também. tá assim, e para que se aninhem em seus ramos. Tá? Então, olha só, gente. As aves que vão se aninhar nessa árvore são poderes, dons e anjos. Então, veja bem, é o próprio Joseph Smith mostrando para nós, tá? Como que essa parábola tem a ver com a coligação de Israel. A semente é o livro de Mormon. E a gente sabe que ele começou pequenininho e com muita dificuldade. Alguém gostaria de comentar alguma coisa ou podemos já passar para outra? Vamos ver a outra, então? Célia, inclusive, eu vi num discurso do profeta que ele fala que quando começou a igreja, eram só apenas 6 pessoas. E hoje, a igreja está considerada como a 4ª maior do mundo. Eu não sei se já aumentou, né? Mas no discurso estava falando que ela a Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias é considerada a 4ª maior. Obrigada, Manu. Você consegue ler? Eu sei que você está em movimento aí, mas olha, a parábola do fermento está falando sobre o quê? Que uma pessoa... Todo mundo já fez bolo aqui, ou pão? Ele está sugerindo fazer pão. Eu já fiz. Aí ele diz que pega uma pequena quantidade, ou ele fala 3 medidas, pode ser 3 xícaras de trigo, tá? E aí coloca quanto? A gente coloca 3 xícaras de fermento também? Quanto que a gente coloca? Quem já fez bolo já viu a mãe fazendo?
Coloca só um pouquinho, não é? Equivalente uma colherzinha a só. mais ou menos. Exatamente, bem pouquinho. E ela cresce. Agora, olha só como isso tem a ver com o que a Manu falou. Você quer ler, Manu? Você consegue ler? Se não conseguir, pode ser outra pessoa. Peraí, deixa eu só atravessar a rua aqui rapidinho. Aqui, a igreja crescerá até que possa beneficiar o mundo inteiro. Joseph Smith ensinou. Entende-se que a igreja surgiu de um tempo, não, surgiu de um pouco de fermento que foi introduzido em 3 testemunhas. Veja quais semelhantes e esta é a ideia, a parábola. A igreja está levantando rapidamente a massa e logo tudo estará levantando. Esse levedar é quando o fermento se mistura com a massa e a massa começa a crescer. Ele começa a produzir oxigênio. Então, é isso que aconteceu com a igreja. 3 medidas de fermento. Quem que recebeu o evangelho nos últimos dias? Foi Joseph e mais 2 homens que estavam com ele. E eles receberam uma pequena quantidade. Tá? E olha onde nós estamos hoje. Como a Manu falou, que ela viu a reportagem, que ela está entre a 4ª maior igreja. Mesmo que ela não seja a maior igreja sobre a face da terra. Tem um discurso que diz que ela, aliás, uma escritura que diz que ela não será a maior igreja da face da terra. Ela continuará pequena. Mas eu acho que é... Não, eu acho que é primeiro no F13 que fala, né, que a Igreja do Cordeiro, o grupo é pequeno, é menor que a Grande Abominável. Então... Exatamente, obrigada. Mas que ela se tornará grande e poderosa em poder, tá? Nada vai conseguir tirar o poder de Jesus Cristo da sua igreja. Tá? Então, não importa qual é o tamanho dela. Infelizmente, nós vemos aí muitas pessoas que se tornam membros e se afastam. Muitos nem sabem nem por quê, né? Tá? Mas é o mundo, às vezes, que abraça, como diz lá, né? São as coisas do mundo. Ou são as aves que vão, ou outras pessoas. Nossa, você vai se batizar nessa igreja? Você se batizou nessa igreja? Nossa, que horror, eles são isso, eles são aquilo, né? Que seria o mundo tirando deles, né? O de Satanás tirando deles o conhecimento. Tá? Enfim, nós podemos depois juntos, se vocês quiserem, a gente pode, quando nós nos reunirmos para fazer alguma reposição, nós podemos cada um escolher uma parábola e a gente pesquisar os detalhes. Célia, é complicado porque a nossa igreja, a Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, é a única que é completa, entendeu? Então, acho que realmente é por isso que é muito difícil você seguir certinho, andando no caminho, porque realmente ela é a única completa, é a única que tem o batismo vicário, é a única que tem o dízimo certo, porque se você for em outras igrejas, aí é a única que tem muito trabalho, muito sacrifício. Muito sacrifício, professores visitantes, ela é completa. Tem o templo, tem o profeta, tem os 12 apóstolos, tem o quórum. Então, realmente, não é simplesmente você só ir na igreja, não tem coisas por trás disso, né? Tem um começo realmente. Ela é completa, ela é totalmente diferente de qualquer outra, tem sacrifício, né? Para você estar nessa igreja, você tem que estar disposto a sacrificar o seu tempo,
sacrificar realmente várias coisas para poder estar ali, entendeu? Então é por isso que quando Jesus Cristo voltar, as pessoas que estão realmente sacrificando isso vão estar na frente, né, dele, porque realmente é sacrifício, mas não é impossível, né? É uma coisa que, se a gente estiver digno para receber essa bênção, a gente vai receber, e é uma promessa. Somos filhos de Deus, então Bom, é isso. tá. No final, eu vou vou fechar com um comentário com vocês. Nós temos aqui o tesouro escondido, pérola de grande valor, a rede, ou o tesouro novo e o velho. O que vocês preferem? A gente segue na sequência. Alguém quer escolher uma dessas? Vamos na ordem. Vamos na ordem? Lê para a gente, Henrique. Claro, leio sim. Então, o tesouro escondido. A parábola. Um homem vende tudo que tem para comprar um campo com um tesouro escondido. A coligação. Os justos encontram a verdade e fazem tudo o que for necessário para unir-se a ela. Joseph Smith explicou esse conceito, a coligação, em Missouri. Os santos trabalham segundo esse padrão. Vejam a igreja, vendendo tudo o que tem, reunindo-se no local para que possam comprar como herança, a fim de que os irmãos permaneçam juntos e... Opa. Não aparece para mim aqui. Espera aqui. A fim de que os irmãos permaneçam juntos e ajudem-se uns aos outros a suportar as aflições que virão no dia das calamidades. Olha um exemplo aqui, quando eles tiveram que fazer o êxodo até o Lago Salgado, até o Tá. Eles não abriram mão de tudo, até um templo eles construíram, fizeram rapidamente as suas ordenanças e tiveram que ir embora para não serem mortos. Quem conhece um pouco mais a história da igreja, quem não conhece, se tiver a oportunidade de pesquisar algumas coisas, e são pessoas que abriram mão de tudo. De tudo. Joseph Smith não foi morto por causa de algo que ele acreditava, porque ele estava ensinando princípios corretos para as pessoas. Literalmente, ele entregou a sua vida como um modelo, um exemplo do que o próprio Jesus Cristo fez. O que nós estamos abrindo mão para guardar, para vivermos o Evangelho de Jesus Cristo? Eu não sei, mas nós temos muita coisa. Eu posso falar por mim, eu tenho muitos defeitos, muitos erros, e não é fácil eu superá-los sozinha, então está mais difícil. E aí eu vou ter que estar disposta a abrir mão de muita coisa, do meu orgulho, da minha arrogância, dos meus medos, de coisas que eu gostaria. Enfim, para poder seguir Jesus Cristo. Hoje está mais fácil, porque eu já fiz isso muitas vezes nos anos anteriores, mas eu sei quanto foi difícil quando eu era jovem. Então, depende de nós. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Ou podemos partir para o próximo, que é a pérola de grande valor? Henrique, você está por aí? Só puxando um pouco do gancho que você comentou sobre a história da igreja, esses últimos dias eu assisti o filme Sete Milagres, né? Lá conta 17 Milagres. Ele conta um pouco sobre a peregrinação, né, do pessoal que saiu da Inglaterra, né, da Europa, né, venderam tudo
e praticamente muitos morreram, mas eles tinham no coração que eles estavam fazendo aquilo que era correto naquele momento. E quando eles chegaram, praticamente, antes de eles chegarem, né, eles vivenciaram outro milagre, né, que foi o resgate deles, né? E então a gente vê o grande sacrifício que eles fizeram para que hoje possa ter o evangelho, né, na sua plenitude para os nossos dias de hoje. Com certeza. Obrigada, Jonathan. Vamos ver o próximo, então? Vamos sim, estou Caleb. colocando aqui. Não faz isso não, Caleb. Vê com sua mãe se pode primeiro. Ah, sua mãe pediu? Então tá bom. Tá. Quem gostaria de ler para nós? Eu posso, já que eu comentei sobre ela antes. A parábola da pérola de grande valor. Parábola. Um mercador vende tudo o que tem para comprar a mais valiosa das pérolas. A coligação. Os justos se reúnem após muita procura. Os santos também seguem esse exemplo. Vejam os homens que viajam em busca de lugares para Sião e suas estacas ou remanescentes. Assim que encontram o local desejado ou a pérola de grande valor, de imediato vendem tudo o que têm e a compram. Nós podemos relacionar isso a quê? Vou dar um exemplo. No início da igreja, muitos missionários viajaram, foram para a Inglaterra, por exemplo, pregar o evangelho. As pessoas que estavam recebendo o evangelho lá, que receberam o evangelho lá, elas vieram para Estados Unidos. E ali elas se reuniram com os santos, de tal forma que fizeram com que a igreja ficasse mais forte. E ela pudesse, então, iniciar com mais força. Foram pessoas escolhidas para dar início, para fortalecer o evangelho. Naquele momento, eram pessoas que abraçaram realmente a causa e defenderam essa fé. Mas nós sabemos que tem muitas pessoas que fazem isso, que moram em lugares, conhecem o evangelho, moram em lugares onde não tem a igreja e se mudam para algum lugar onde tem o evangelho, onde tem uma capela, onde elas possam adorar, onde elas possam participar das reuniões, das aulas, enfim, onde elas possam crescer junto de outros membros. Eu conheço inúmeros casos assim, de pessoas que vieram embora de lugares bem distantes do Brasil para morar em lugares onde elas poderiam ter o evangelho mais perto. Alguém gostaria de comentar algo? Puxando um gancho nessa parte, a gente tinha alguns exemplos do pessoal que vinha de caravana de muito longe para fazer as ordenanças no templo. E também na Ilha Rona também teve uma história de um pessoal também que eles viajavam muito tempo para chegar num lugar onde tinha o templo, né? Até para fazer o selamento da família deles. Tudo que tinham, não é? Eles vendiam tudo, vendiam praticamente e ficavam quase sem nada. E os que eles tinham era o que praticamente era o que eles usavam para ir até o templo. E depois voltar, a vida recomeçava novamente. Isso mesmo. Quem mais queria fazer um comentário? Eu de novo. Eu gosto de pensar não sobre bens materiais, né? Mas sobre o conhecimento espiritual, né? Acho que
pode se assemelhar ao que está acontecendo na minha aula agora, né? Recentemente, algumas pessoas, elas se batizaram, elas decidiram que queriam entrar por esse caminho, né? Uma delas está com a gente hoje aqui na aula, a Júlia. E eu fico muito feliz por isso, né? E acho que isso se assemelha a tantas pessoas que estão buscando a verdade durante tanto tempo, né? E estão buscando em diversos lugares, de diversas maneiras, a verdade. E com tudo o que elas têm, né? Com todas as suas forças. Então, ao encontrar o evangelho verdadeiro do Salvador Jesus Cristo, né? Eu percebo que muitas pessoas, assim, que perceberam que esse era o evangelho de Jesus Cristo, né? Que essa é a verdadeira pérola de grande valor. Elas abriram mão de muitas coisas, né? Porque é isso que acontece. Para poder entrar por esse caminho estreito e apertado, né? Eles abrem mão de muitas coisas para ser como Salvador. Eu acho que é dessa maneira que se assemelha também. Obrigada. Vamos ver a próxima? Ó, eu vou encerrar nessa, tá bom? Para mim poder fazer um comentário aqui e a gente poder encerrar. Quem gostaria de ler, falar sobre a rede, a parábola da rede? Eu leio. Perguntar quem ainda não leu, mas pode ser você, Marcos. Tá. A igreja, a princípio, reúne todo tipo de pessoas no fim do mundo. Os justos serão separados dos iníquos. A obra do Senhor, conforme esse exemplo, está sendo realizada pelos descendentes de José, que lançam a rede do evangelho por toda a face da terra, recolhendo pessoas de todos os tipos ou classes, a fim de que os bons possam ser salvos e invasos. Tá, aí continua, né? Em vasos especiais, preparados para esse propósito, enquanto os anjos se encarregarão dos iníquos. Assim será consumado a consumação dos séculos, né? É o que ele está mostrando para nós. A parábola da rede são pescadores que jogam a rede e vem aquela rede cheia de peixes. Só que ele sabe quais os peixes são bons ou não são. Então, eles jogam de volta para o mar aqueles peixes que não são bons. Então, ele está se relacionando a isso. Só que a rede não é o Senhor que está separando as pessoas. As pessoas, por elas mesmas, estão se afastando. As pessoas fazem convênios e não cumprem eles, não guardam os seus convênios. As pessoas, lembra que nós falamos sobre o alongamento espiritual, né? Que até a gente comentou que quando uma pessoa quer desenvolver músculos, ela se exercita, chega uma hora que o corpo estaciona, ela tem que fazer o quê? Ela tem que fazer um esforço a mais. Ela tem que ir além daquilo que ela pode. Isso vale para nós hoje. Se nós queremos nos desenvolver, nós precisamos nos esforçar. Tá? E é dessa forma que o Senhor vai separar os peixes. Nós já fomos pescados, tá? Mas a verdadeira separação será na consumação dos tempos, quando Jesus Cristo vier. Tá? E aí? Aí eu sempre pergunto para vocês, como é que nós estamos? Que tipo de sacrifício eu fiz essa semana? Que tipo de esforço eu fiz para estar na capela? É muito engraçado, eu estou comentando isso com vocês, mas eu me lembro de um irmãozinho, um homem, um senhor casado, que trabalhava de noite. Eu não sei se ele está trabalhando à noite ainda, porque ele mudou de ala. E a gente sabia que ele tinha trabalhado à noite porque ele cochilava, às vezes, na sacramental ou nas aulas, né?
E, então, eu imagino quanto era difícil para ele estar lá, mesmo tendo trabalhado à noite. Ele estava fazendo a parte dele. Ele estava se esforçando. E nós? O que nós podemos fazer para, na hora da separação, nós não sermos jogados de volta? O que nós não estamos fazendo? Acho que essa seria a pergunta, né? O que nós estamos fazendo para sermos coligados? Tá? Nós já sabemos o que as pessoas que não ficam na rede, que estão sendo devolvidas porque não estão preparadas. O que elas fazem? Elas não fazem nada. Elas não se esforçam. Alguém gostaria de fazer um comentário? Por favor. Só rapidinho, né, que aprendi que por meio de sacrifícios vem as bênçãos. Então, o Senhor nos ensina, por meio de parábolas, ensina o seu evangelho, como devemos ser, mas aplicar isso que é o sacrifício, aqui vem as bênçãos. Com certeza, obrigada. Tá? Lucas, ele cita para nós algumas parábolas também, tá? E ele cita novamente a parábola da semente, ele lembra para nós aquele incidente de Jesus Cristo no barco, quando vem a tempestade, e nós comentamos, né, de como o Senhor deve ter se sentido, né, que ele ficou triste com a atitude dos apóstolos. Nós havíamos já comentado sobre isso, também comentamos do medo, do terror deles, né, de afundar, né, do barco ter afundado. Então, Lucas, ele faz uma menção sobre essas coisas sobre essas situações que nós já havíamos estudado. Mas nessa última imagem, que eu gostaria que o Henrique colocasse para nós, que está Jesus Cristo, e uma frase, você consegue pôr, Henrique, para nós? Sim, já coloco. Aí. Quem pode ler para a gente poder fechar a aula? Eu posso ler. Por favor, João. Para sermos verdadeiros discípulos, precisamos estar dispostos a controlar nossos sentimentos de modo que nossos desejos pessoais correspondam ao que o Salvador deseja para nós. O que você pode entender disso? Olha, Cristo, como li, né, essa parte, Cristo ele sempre fala, né, ser de como eu sou, né, seja no modo de falar, seja no pensar, nas nossas ações. Nós somos imitadores dele, né, no caso. Então, dessa forma, a gente vai conseguir ser mais abençoado seguindo os exemplos dele, né, fazendo com que nossas ações, nossos desejos, tudo aquilo que nós fazemos seja voltado para ele, né? Obrigada. Vocês conseguem imaginar Jesus Cristo gritando com a mãe dele? Ou respondendo mal ao pai? Ou se alguém estiver passando na frente dele, ele empurrar e falar, sai daqui, ou dá licença que eu quero passar? Eu não consigo. Eu não consigo imaginar isso. Mas no mundo em que hoje eu convivo, eu vejo isso acontecendo de várias formas. Eu sei que vocês também veem. Nós constantemente temos acesso a pessoas muito más que aparecem, que a gente fica sabendo de coisas muito tristes pelos jornais. E eu fico me imaginando como aquelas pessoas conseguem fazer tamanha maldade.
porque elas não controlaram os desejos pessoais delas. Elas deixaram fluir, elas fizeram o que queriam, a hora que queriam. Nós estamos aqui hoje, na Igreja de Jesus Cristo, para trabalharmos aquilo, especialmente nossos defeitos, nós vencermos as nossas dificuldades e nos tornarmos pessoas melhores. E o Salvador está pronto para nos ajudar. A resposta é: busque o Senhor. Conta para Ele o que está acontecendo. Peça ajuda para nos tornarmos melhores e nos arrependermos a cada dia. Eu sei que essa é a Igreja de Jesus Cristo. Eu presto meu testemunho a vocês. Se cada um de vocês escreverem as suas dúvidas, suas perguntas, na conferência que será semana que vem, através do nosso profeta e dos seus apóstolos, nós vamos conhecer a vontade do Senhor para nós. Vocês vão ter muita revelação pessoal. Eu presto meu testemunho disso para vocês. Eu sei que Jesus é o Cristo. Eu sei que essa é a verdadeira Igreja de Jesus Cristo. E compartilho com vocês esse testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Ok, então, Célia, muito obrigada pela sua aula de hoje. Realmente foi muito boa. Eu sempre aprendo muito com suas aulas, né? E sempre essas parábolas, eu acho muito interessante que o Senhor, ele fala assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Então ele fala, ó, tô entregando para vocês, né? Quem quiser entender, que busque a compreensão, né? Quem quiser, que peça. Então, eu acho muito, muito interessante, porque tá aqui, né? É só a gente pedir, buscar, pedir para o Senhor que Ele mesmo deu a promessa de que Ele vai nos dar, né? E é como os discípulos disseram, por que Ele falava em parábolas, né? E Ele dizia que muitos não estavam prontos para saber dessas coisas, né? Concernentes ao reino de Deus. Então, que a gente possa se preparar e buscar que o Senhor ele vai dar para a gente, né? Então, para a gente finalizar agora, Jonatas, você pode fazer a última oração para a gente, por favor? Posso sim. Perfeito. Nosso querido e bondoso amado Pai Celestial, nós te agradecemos por essa oportunidade que tivemos de estar reunidos, de poder aprender um pouco mais sobre o teu evangelho, de poder ter teu Espírito conosco e testificar as coisas em nossos corações. Te pedimos, Pai, que possamos aplicar em nossas vidas, aplicar e ajudar os nossos amigos para que eles possam entender um pouco mais sobre o teu evangelho e possam ter o desejo de fazer parte também dele. Pedimos que o Senhor abençoe cada um de nós, que possamos ter um bom restante de noite, que possamos continuar com teu Espírito conosco e que possamos estar na tua casa. Abençoe nossos familiares e amigos e nos ajude a poder compartilhar o Evangelho sempre e trazer os teus filhos ao teu reino. São essas coisas que nós te pedimos, te agradecemos em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigada, Obrigada. pessoal. Uma boa noite para vocês. E a semana que vem é reposição, tá? Mas eu vou mandar conversar com vocês pelo grupo, tá bom? Não vou me estender agora não, tá? Certo. Boa noite, pessoal. Boa noite, bom retorno para casa aí, quem tá distante, como o Henrique, né? A Manu, né? O Henrique tá metido, né? Tá todo metido, meu pessoal do cosplay. E obrigada, Tem que ter, Thaís, né? Tem que viver, tem que viver. me ajudou para... Minha filha que me ajudou bastante aqui para a gente... E eu vou mandar para vocês, eu vou escanear e mandar essa página que explica melhor essas parábolas, tá bom? Tá bom.
Ok, obrigado e boa noite. Boa noite. Quando você volta, Henrique?